Bom dia, turma do sexto ano. Aqui é o professor Vitor, de Geografia. Nós estaremos dando continuidade no capítulo 7, os agentes externos do relevo, nas páginas 177 a 181, ok? A ação do gelo ou glacial também, como é conhecida, certo? Então, como é que ocorre a transformação do relevo pelas geleiras, certo? Vamos entender o primeiro o seguinte. Em algumas regiões frias, né, que são regiões polares, semipolares e até regiões temperadas, as águas elas congelam durante grande parte do ano, certo? E ainda ocorre, né, nesses locais a precipitação em forma de neve, né? E essas precipitações, com esse clima e essas águas congeladas, acabam formando gigantescos blocos, né, de gelo que são chamados aí de geleiras, certo? Essas geleiras elas são divididas em duas partes. As geleiras costeiras, que elas têm uma área bem ampla, como por exemplo, como ocorre na Groenlândia, na Antártica, que vai saindo a partir do continente e avançando sobre o mar. E dividimos também nas geleiras de montanhas, que também são conhecidas como alpinas ou vales, que ocorrem no topo das montanhas e elas passam a maior parte do tempo ali, né? O pico dessas montanhas passa a maior parte do tempo congelado de fato. Como ocorre então a erosão pela glacial, certo? Pela ação do gelo. Uma das formas da erosão pela glacial é a fiord. Então, o que é, afinal de contas, a fiord? É um vale, certo, estreito e profundo que ele é invadido pelo mar e é usado há muitos tempos por diversas sociedades como portos, né, naturais, como saídas para o mar. São comuns na Noruega, na Suécia, no Canadá e aqui também próximo da gente no Chile, certo, gente? Então esse é um tipo de erosão glacial provocada então nas geleiras costeiras e por essas regiões. Então, nas geleiras de montanha ocorre o que nós chamamos de circo glacial, certo? O que é o circo glacial? Esses locais, né, os terrenos eles vão sofrendo desgaste devido ao acúmulo, né, de neve e vai gerando depressões no terreno. Essas depressões eles vão se aprofundando e vão arredondando os vales. Os vales vão ficando arredondados. Então, por isso que são chamados de circo glacial. Essa neve, né, ela aumenta vai aumentando de volume, vai criando uma forma bem diferente, né, parecendo de fato uma língua de gelo, né, sobre as montanhas. E os especialistas chamam de língua glacial, certo? Com o passar dos anos, essa língua ela vai se projetando para baixo da montanha, certo? Na descida. Ela vai se deslocando ano após ano, e esse deslocamento dessa língua glacial vai provocando uma erosão, que ela transporta e acumula diversos detritos, certo? Então, essa erosão provocada pela essa língua glacial é chamada de moraina, certo, gente? Ok? A ação das águas correntes, ok, gente? Então tem a outra tipo de ação, que é a ação das águas correntes. A principal dela é a chuva. O que é a chuva, certo? Então a chuva, ela constitui um ciclo, certo? Que de evaporação da água, a condensação, né, lá nas nuvens e a precipitação, quando ela cai em formato de chuva, certo? Então a água, quando ela cai nessa formato de chuva, ela escoa sobre a litrosfera e vai se transformando aí na maior parte das fontes naturais que nós temos aí para a sobrevivência da vida terrestre, certo? E tem diversas formas dela se escoar, ou seja, ela pode infiltrar no solo, ela pode cair nos mares, ela pode cair nos rios e ocorre então esse escoamento dela. Agora, existe um escoamento chamado de superficial, certo? Que ocorre quando a chuva ela começa a ir modificando o relevo, dependendo do tipo de solo, dependendo da cobertura, ela vai provocando erosões nos relevos, certo? Principalmente quando essas ações da chuva, né, que são escoadas de morro abaixo, elas começam a criar pequenos cursos, né, de águas temporárias. Elas são chamadas de
torrentes, certo? Então, o que são essas torrentes? As chuvas elas se acumulam no topo das montanhas, certo? As nuvens elas encontram um clima mais frio no topo das montanhas e ela vem formada por áreas quentes e quando ela entra em contato com esses áreas frios da montanha, ela se condensa e se precipita lá no topo das montanhas. Essa água ela desliza com a velocidade, vai formando então esses pequenos cursos de águas temporárias que são as torrentes, certo? Então, elas podem arrastar blocos de rochas, causam destruição por onde passa, certo? Então, essa água que se infiltra no solo, ela causa dois tipos de erosão, certo? Dois tipos que são mais conhecidos. Ela vai se infiltrando no solo, vai fragmentando as rochas, vai alterando as características minerais. Provoca rachaduras, provoca, né, diversas formas aí de erosão, sulcos e também existe a erosão laminar. Ok, gente? Um processo também de erosão provocado pela água ocorre também o deslizamento de terra. Então, o que é o deslizamento de terra? É uma ação da infiltração da água da chuva no solo. O solo então fica encharcado e fica mais pesado. Então esse solo ali, né, saturado, encharcado de água, né, e as chuvas continuamente caindo sobre aquele solo, esse solo então ele começa a se deslocar, certo? Cada vez mais rápido sobre as rochas. De fato ele se desprende das rochas e começa a se deslocar. Até que de fato ocorre o que nós chamamos de movimento de massa, certo? Então, o que é o movimento de massa? É um desmoronamento de vários detritos, materiais orgânicos, partes do solo, inclusive algumas rochas, material vegetal, certo? E vai descendo de morro abaixo. Então, o deslizamento de terra ocorre por esse encharcamento do solo, certo? A cobertura do solo pela vegetação ela protege o solo para que não ocorra deslizamento de terra, certo? Mas a gente vai ver já no próximo slide que nós seres humanos não ajudamos tanto quando nós tiramos essa vegetação natural dos morros e das montanhas para utilizarmos para outros fins que nós iremos discutir no próximo slide. Entre esses processos aí de infiltração e erosão provocado pela ação das águas correntes da chuva e das torrentes, existe um processo chamado de vossoroca, certo? O que é a vossoroca? Ela é o estágio mais crítico, certo? Provocado pela erosão. E vai se combinando ali com o escoamento, né, superficial da água sobre o solo e provoca de fato desmoronamento e abertura de o que os especialistas chamam de sulcos, certo? São espécies de valas profundas e largas do solo. Então, se vocês observarem a página 181, vocês vão ver uma vossoroca no estado de Minas Gerais, ok, gente? Então, todas essas erosões aí são provocadas pela ação das águas correntes, ok? Só que também existe a ação humana ou antrópica, certo? A ação antrópica, que antro faz relação ao termo grego homem, certo? Nos responsabiliza sobre alguma alteração desses relevos. Nós somos considerados os principais autores da modificação do relevo. Nós nos apropriamos do relevo e vamos aos poucos transformando esses relevos. Um bom exemplo são os morros ocupados, né, como as favelas do Sudeste, ok? Qual a parte negativa disso? Como eu falei no slide anterior, as matas, a vegetação original daquele solo protege o solo. E quando nós retiramos essa vegetação para construir casas, como nós podemos ver um exemplo nas favelas do Rio de Janeiro, na página 181, o solo fica desprotegido e ocorre o processo do que? De movimento das massas, ou seja, deslizamento. Então, nós estamos nos apropriando do relevo, seja para plantar, seja para construção, seja para transformar de diversas formas esse relevo, mas muitas vezes de uma maneira irresponsável, o que vai provocando aí diversos
diversas tragédias e nos perguntamos, é culpa da natureza ou é culpa da ação humana, certo? Fica aí para reflexão de vocês. Gente, essa foi a aula de hoje, espero que vocês estudem. Vou estar mandando um exercício por áudio, resolvam, e qualquer dúvida nós estamos à disposição. Reveja o vídeo, reveja o material e boa sorte, certo? Tchau, gente.